Olá pessoal, boa tarde. Aqui é o engenheiro Newton Cubo, retomando as aulas da IT 22. Vamos em frente com a apresentação. Então, paramos no slide 135, vamos para 136. Então, vamos lá. Na falta de energia da concessionária, as bombas de incêndio acionadas por motor elétrico podem ser alimentadas por um gerador diesel, atendendo ao requisito C29. Então, se houver um gerador diesel, ele pode atender a bomba de incêndio. A entrada de força para a edificação a ser protegida deve ser dimensionada para suportar o funcionamento das bombas de incêndio em conjunto com os demais componentes elétricos da edificação a plena carga. Então, a entrada de força tem que ser dimensionada com a bitora de fio adequada, disjuntores, etc., para que possa suportar o funcionamento da bomba de incêndio em caso de sinistro, junto com os demais componentes a plena carga. As chaves elétricas de alimentação das bombas de incêndio devem ser sinalizadas com a inscrição alimentação da bomba de incêndio não desligue. Então isso aqui é importante. Muitas edificações não têm, mas está aqui. Precisa ter essa informação na chave elétrica da bomba. Então vamos lá. Os fios elétricos de alimentação do motor das bombas de incêndio, quando dentro da área protegida pelo sistema de hidrantes, devem ser protegidos contra danos mecânicos e químicos, fogo e umidade. Então, ó, o cabeamento elétrico de alimentação do motor das bombas de incêndio, se eles estiverem passando dentro da área protegida, dentro de um galpão, por exemplo, de depósito, se a fiação elétrica passar dentro dessa área que está protegida do sistema de hidrantes, deve também ser protegido contra danos mecânicos, químicos, fogo e umidade. Está dentro do eletroduto normatizado. No caso, a IT fala do eletroduto metálico, que é o eletroduto zincado. Nos casos em que a bomba de reforço, conforme especificado em B22, for automatizada por chave de fluxo, a instalação pode ser conforme esquematizada na figura C.6. Está aqui a C.6, tem o esquema de ligação. A chave de fluxo ela só vai funcionar quando a reserva é elevada, porque a chave de fluxo funciona pelo movimento de água dentro da tubulação. Imagine que a chave de fluxo tem uma palheta dentro dela, assim, ó. E aqui é o módulo da chave. Quando a água se movimenta no sentido descendente, ela, lógico, vai movimentar essa palheta para baixo, e aí a palheta vai acionar um interruptor aqui que vai mandar um sinal lá para a bomba de incêndio, ou para o quadro de comando da bomba, e vai fazer com que a bomba entre em funcionamento. No começo no meio da apresentação aí, eu mostrei essas chaves de fluxo. Tá? A bomba de pressurização jockey pode ser sinalizada apenas com recurso óptico, indicando bomba em funcionamento. Então, bomba jockey ela não precisa mandar um sinal para a central de alarme, pode ter apenas recurso óptico, seria um visual, uma lâmpada, por exemplo. Eu não conheço o recurso óptico que se usa, mas o recurso óptico seria algum luminoso. Aqui nós mostramos. Então, cada bomba principal de reforço deve possuir uma placa de identificação com as seguintes características. Então, a bomba tem que ter, toda bomba vem com uma placa do fabricante, por exemplo, KSB, número de série, modelo da bomba, vazão e pressão nominal, rotações por minuto. Existem bombas de 3.500 rotações por minuto, 1.750 rotações, diâmetro do rotor. Tudo isso vem na plaqueta do fabricante, que está colada na carcaça do motor, da bomba. Os motores elétricos também devem ser caracterizados através da placa de identificação. Então, não só a bomba, né, que é o rotor da bomba, mas o motor elétrico. Tá? Por exemplo, a KSB fabrica bomba de incêndio. E o motor elétrico que vai nas bombas da KSB, um deles é da marca WEG.
Então, os dois, cada um tem que ter a sua plaqueta de identificação, com esses dados: nome fabricante, tipo, modelo, nome série, potência, rotação, tensão, corrente de funcionamento, a frequência em Hertz. Aqui é a mesma figura que eu já mostrei, uma reserva elevada, e aqui a bomba de incêndio aqui. Aqui tem uma tomada de água aqui, ó, uma sucção que vai para a bomba aqui, e depois vem um recalque aqui, uma expedição, tudo bem? Vai alimentar esse hidrante aqui, e vai seguir para algum lugar. Aí você vê que tem outra tubulação aqui, ó, que vem direto e pega os últimos hidrantes. Pô, mas você pergunta, como é que isso acontece? Aqui acontece o seguinte, essa tubulação aqui, ó, ela vem para os hidrantes mais desfavoráveis, por exemplo. Aí aqui precisa colocar uma botoeira de acionamento da bomba. Essa outra tubulação, ela segue direto e esses hidrantes não têm botoeira de acionamento da bomba por causa da altura manométrica aqui, ó. Tá? Vamos chamar isso aqui de HM. E essa altura, digamos, o peso da água aqui vai sendo um pouco mais simples. Ela já proporciona a vazão e pressão necessária para os hidrantes mais favoráveis. Tá? Isso aqui é um exemplo. É difícil fazer assim. Normalmente, os instaladores colocam uma tubulação só e vai embora. O que acontece é que no último hidrante lá do subsolo ou do térreo vai ter uma pressão razoável. Então, o hidrante do térreo e do subsolo tem que tomar um certo cuidado quando for treinar brigadas, porque a pessoa vai abrir aqui e se não houver uma válvula redutora de pressão, supor que o prédio tenha 50 metros, vai chegar aqui em torno de 50 metros de coluna d'água na ponta desse guicho. Sendo que o que está na IT seria 30 MCA. Só que esse aqui, o último, vai chegar com uns 50, 60 MCA de vazão. Então, só tomar cuidado quando for treinar brigada com o acionamento do hidrante mais favorável, dos hidrantes mais favoráveis. Isso é algo tomar muito cuidado, que pode gerar acidentes seríssimos. Então, vamos lá. O painel de comando para proteção e partida automática do motor da bomba de incêndio deve ser selecionado de acordo com a potência em CV do motor. Então, aquele painel de comando que eu mostrei uma foto anterior. Aí já entra na questão de instalação. Não vou entrar nesse mérito aqui. A partida do motor elétrico deve ser de acordo com as recomendações da NBR 5410 ou da concessionária local. 5410, se não me engano, é NBR sobre instalações elétricas. E aí tem as normas da concessionária local. O sistema de partida deve ser tipo magnético. O período de seleção do motor não deve exceder 10 segundos. Então, 10 segundos ele já tem que estar em plena carga. O painel deve ser localizado o mais próximo possível do motor da bomba e convenientemente protegido contra respingos de água e penetração de poeira. Há muito tempo atrás eu fui no lugar que o painel da bomba estava aqui e aí era uma casa de bombas, em cima tinha uma laje, só que essa laje não foi impermeabilizada. Quando choveu, a água escorreu, molhou todo o painel da bomba, superaqueceu o painel da bomba e queimou tudo, né? Perdeu o painel da bomba. Isso não é muito barato. Da bomba é conveniente protegido contra a respingada e penetração de poeira. O painel deve ser fornecido com desenhos dimensionais, layout, diagrama elétrico, régua de Bornes, diagrama elétrico interno, e listagem de materiais aplicados. Todos os fios devem ser anilhados de acordo com o diagrama elétrico correspondente. O alarme acústico do painel deve ser tal que, uma vez cancelado por botão de impulso, volte a funcionar normalmente quando surgir um novo evento. Então, esse é o tipo de botão que você apertou, ele tem uma mola, ele retorna à sua posição anterior e volta a funcionar normalmente. Tá? Se surgir um novo evento, ele vai estar em condições. Vai funcionar novamente. O sistema de proteção dos motores elétricos deve ser conforme a NBR 5410. Então, o motor elétrico tem
uma espécie de fusível dentro dele, eu esqueci o nome, que além do disjuntor que você tem que colocar, o motor elétrico tem uma proteção contra superaquecimento, que essa proteção desliga o motor. Eu não lembro o nome, mas dentro do motor tem uma espécie de fusível. As bombas a incêndio com vazão nominal acima de 600 litros por minuto devem dispor de um fluxo contínuo de água por meio de uma tubulação de 6 milímetros ou placa de orifício de 6 milímetros, derivada da voluta da bomba e com retorno preferencialmente para o reservatório ou tanque de escorva, a fim de se evitar o superaquecimento das mesmas. Então, essa é uma questão para bombas acima de 600 litros. Né? Essas bombas de 600 litros são, no geral, para edificações de risco alto, que precisam de sistema tipo 4. Sistema tipo 4 e tipo 5, você tem que ter vazões da ordem de 300 litros no mais desfavorável, no hidrante mais desfavorável. Bombas acopladas a motores de combustão interna. O motor a combustão deve ser instalado em ambiente cuja temperatura não seja em qualquer hipótese inferior à mínima recomendada pelo fabricante ou dotado de sistema de pré-aquecimento permanentemente ligado. Então, o Brasil não tem muito esse problema, né? Assim, de ter uma temperatura muito baixa. Sei, talvez lá para o sul do país, e aí tem que se verificar qual é a temperatura de pré-aquecimento, ou qual é a temperatura mínima que tem que ficar a casa de bombas para que o sistema entre em funcionamento. Se estiver muito frio, aqui ele fala de sistema de pré-aquecimento permanentemente ligado. Então, são casos específicos no país, mais lá para o extremo sul do país. No inverno, se tiver muito frio, o motor não vai funcionar se ele não tiver um pré-aquecimento, enfim. É um caso bem particular aqui. São dotados de injeção direta de combustível por bomba injetora ou de ar comprimido para a partida. São dotados de sistema de arrefecimento por ar ou água, não sendo permitido o emprego de ar comprimido. Então não pode se usar comprimido para arrefecimento do motor. Arrefecimento é resfriar o motor. A aspiração de ar para a combustão pode ser natural ou forçada. Turbo. Esse item aqui dispõe de controlador de rotação, o qual deve manter a rotação nominal tolerada em faixa de 10%, seja qual for a carga. Dispõe de meios de operação manual, de preferência no próprio motor, a qual volta sempre à posição normal. As bombas de incêndio devem ter condições de operar a plena carga no local onde for instalado durante 6 horas ininterruptas sem apresentar avarias. Então a bomba tem que ter capacidade de ficar 6 horas ligada sem interrupção e não podem apresentar quaisquer avarias. Os sistemas de refrigeração aceitos devem ser descritos nesses itens: a injeção direta de água da bomba para o bloco do motor, de acordo com as especificações do fabricante. A saída de água de resfriamento deve passar no mínimo 15 centímetros acima do bloco do motor e terminar em um ponto onde possa ser observado essa descarga. Então já são mais questões aqui do fabricante e do instalador, mas aqui é mais do fabricante. Por trocador de calor, vindo água fria diretamente da bomba específica para esse fim, com pressões limitadas pelo fabricante do motor. A saída de água do trocador deve ser posicionada conforme C331. Então, esses itens aqui são mais do fabricante. Por meio de radiador do próprio motor, sendo o ventilador acionado diretamente pelo motor ou por intermédio de correias, quais devem ser múltiplas. Então aqui tem um ventilador fazendo o arrefecimento do motor. Por meio de ventoinhas, o ventilador acionado diretamente pelo motor ou por correias. A entrada de ar para a combustão deve ser provida de um filtro de ar adequado. O escapamento dos gases do motor deve ser provido de silencioso, de acordo com as especificações do fabricante, sendo direcionado para ser expelido fora da casa de bombas, sem chance de retornar ao seu interior. Então, deve haver um duto que joga esses gases, os gases produtos da combustão interna do motor,
para fora da casa de bombas, de forma que não haja chance da fumaça retornar para o interior. Se você jogar muito próximo, tiver uma abertura, a fumaça volta para o interior da casa de bombas. Então, tem que ser feito de forma tal que os gases serão dispersos na atmosfera. O tanque de combustível do motor deve ser montado de acordo com as especificações do fabricante. Então, quando você compra o motor, lógico, vai ter que ter um tanque. E aí existem especificações do fabricante com relação a esse tanque, volume, capacidade, o diâmetro da tubulação que alimenta o motor, etc. Deve conter um volume de combustível suficiente para manter o conjunto motobomba operando em plena carga durante o tempo de no mínimo 2 vezes o tempo de funcionamento dos abastecimentos de água. Para cada sistema existente na edificação, deve ser instalado sobre o tanque uma bacia de contenção com volume mínimo de 1,5 vezes a capacidade do tanque de combustível. Então vamos supor aqui que você pega um tanque de 4 metros cúbicos de diesel. Qual será a capacidade da bacia de contenção que deverá ser construída aqui? 1,5 vezes. Então, você vai ter que pegar 1,5 vezes 4, mais metade de 4. A bacia de contenção logo tem que ter capacidade para 6 metros cúbicos. Essa informação é importante. E quem faz vistorias técnicas, quando se deparar com isso, é necessário que você faça a medição da bacia de contenção, verifique qual é a capacidade do tanque. E aí você pega 1,5 vezes a capacidade do tanque, você tem que medir aqui, você tem que achar no mínimo 1,5 vezes de 4 metros cúbicos. Nesse caso vai ser 6 metros cúbicos. Tá? Então, atentar para isso. Existindo mais de um motor à explosão, cada um deve ser dotado de seu próprio tanque de combustível. Então, se você colocar 2 motores à explosão, cada um tem que ter o seu próprio tanque, com as suas respectivas tubulações de alimentação para a bomba injetora. Então, não pode compartilhar a mesma tubulação, cada uma tem que ter a sua tubulação. O motor à explosão deve possuir uma placa de identificação com as seguintes características. Então, aqui repete as características que vem todo o motor, conforme a norma brasileira. Aqui, um painel de comando deve ser instalado no interior da casa de bombas, indicando a bomba em funcionamento. E sistema automático desligado, chave seletora na posição manual. Então, esses painéis, eles têm uma indicação quando a bomba está funcionando. Acende, eu já vi alguns acendendo uma lâmpada vermelha, assim, indicando lá, tem um dizer lá, bomba em funcionamento. As baterias do motor à explosão, localizadas na casa de bombas, devem ser mantidas carregadas por um sistema de flutuação automática, por meio de um carregador duplo de baterias. O sistema de flutuação deve ser capaz de atender independentemente aos 2 jogos de baterias, principal e reserva. Então, uma atenção tem que ser dada às baterias do motor. Porque nós estamos falando de um sistema que é pouco usado. Você instala um motor a combustão, proteção contra incêndio. Ele vai ficar lá talvez anos e anos. E é para ser usado, sim, manutenção, tal, mas eu digo a situação real. Então não é um motor que demanda assim, que ele vai ficar sendo acionado, que ele vai ser muito exigido. E as baterias, lógico, tem que ter a sua manutenção, porque também vão ficar lá, se ninguém for olhar, na hora que precisar o sistema não vai funcionar. O sistema de flutuação automática deve ser capaz de carregar uma bateria descarregada em até 24 horas, sem que haja danos às suas placas, determinando ainda, por meio de amperímetros e voltímetros, o estado de carga de cada jogo de baterias. Joia. No caso que houver apenas uma bomba de incêndio por motor de explosão, o sistema de partida deve ser sempre automático. Ok. E aqui é um desenho que fala arrefecimento de bomba principal elétrica. Vou pular isso aqui. Então essa parte aqui é mais 80% aqui é do fabricante
e específico para casos mais aí de risco alto. Então não vou aprofundar aqui, mesmo porque eu não sou instalador, não tenho muita coisa a dizer prática sobre esse tipo de instalação. Se você for um instalador ou pretende ser um instalador, aconselho a procurar os fabricantes, os catálogos, verificar os modelos de pressostato, modelos de manômetros, a montagem do cavalete de teste, enfim. Então, vamos lá. Aqui agora entramos no anexo D. Abrigos de mangueiras e mangotinhos. Bom, eu vou parar aqui e vou voltar na próxima aula seguindo com o anexo D. Graças a Deus já estamos aí próximo do fim. Essa instrução técnica ela é muito importante, né? Sei, sim. O sistema de hidrantes é uma exigência básica, chamada básica, bem como extintores, os de emergência. Então você vai estar sempre encontrando no mínimo um sistema de hidrante em edificações aí, no geral, com área construída acima de 750 metros quadrados. No geral é isso. Abaixo de 750 metros quadrados, no geral, não há exigência de hidrantes, conforme na instrução técnica 42. Mas é comum encontrar. Então, o estudo dessa instrução técnica é importante, seja para você fazer um projeto, seja para você fazer uma vistoria técnica e apontar erros, atestar a conformidade de uma instalação. E assim vamos. Muito obrigado.